Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei muito bem que eu não ia voltar agora, né? Porque ainda tem um tempinho para a Copa acabar, embora que para nossa querida mequetrefe melequenta a seleção já acabou, né? São Paulo tá para voltar, eu acho que final desse mês, né? Mas enfim, gente, eu até não ia fazer esse vídeo, né? Eu ia me programar aí para umas lives aí que eu tô programando, né? Aliás, a última com o Giuseppe, com o Barrica do Manicômio Tricolor foi muito da hora, né? Eu sei muito bem que aqui no meu trabalho, no meu canal não teve muitos views por conta que fazendo as coisas no celular que é muito difícil, mas foi muito gratificante a resenha e vamos marcar mais vezes. Eles são uns caras fantásticos, né? E Anselmo Mesquita faz falta ainda até hoje, né? Mas dito isso, eu tô fazendo esse vídeo porque ontem, num debate num grupo de amigos que eu tenho, eu fui obrigado a ouvir um comentário muito absurdo que eu não concordei. E aí eu tô fazendo esse vídeo como forma de desabafo, né? Lembrando que pra mim a seleção acabou no Oba-Oba de 2006, né? Com aquela pipocada linda contra a França. Ainda assim, nas outras Copas eu acompanhei, mas sem muito fervor, sem muito torcer, como nessa também. Essa daí eu até vi mais do que a Copa de 2022, né? Por conta que o horário dava ali próximo ali do meu trabalho, ali eu estava no trabalho, estava vendo ali no trabalho. Exceto no jogo do Japão, né, que eu não vi porque tava em dia de serviço, mas como começou mais cedo eu tava preparando as coisas para ir trabalhar. E diferente dos caras que tem os milhões dele, não, eu não tenho metade dos milhões dele. Eu tinha que priorizar a parte do meu trabalho, né? Mas dito isso, a gente viu que a seleção brasileira ela fez uma Copa muito ruim. Eu vou até ser bonzinho, muito ruim. Embora que eu tava vendo ali sem muito fervor, sendo neutro. Até que depois, quando começou nas oitavas, eu até tava até por um certo lado torcendo, sem muita emoção, sem nada do tipo, sem me iludir, porque como eu disse, antes de começar a Copa e agora, e até para a próxima Copa, do jeito que o futebol brasileiro ridículo tá, se a seleção ser outro fiasco nessa Copa não será surpresa, dito e feito. Não foi nenhuma surpresa. É a mesma coisa que eu falo no jogo do São Paulo. O problema não é o jeito que o perder por perder, é a maneira ridícula como perde, né? E aí, tipo, contra o Japão eu não acompanhei, né? Eu vi os melhores momentos, né? Tirando os outros jogos que eu já tinha comentado aqui até nas lives ali. Contra o Japão, simplesmente o Brasil só jogou melhor porque o Japão recuou, né? E eles aproveitaram, né? E foi aquela coisa na bacia das almas, né? Foi no bumba meu boi, nos trancos e barrancos. E todos os jogos da seleção foi nos trancos e barrancos. Até nos amistosos foi assim. Mas aí, eu tava comentando com o pessoal, eu até falei também na minha live com o Barriga e com o Giuseppe do Manicômio, que assim, diferente do Japão, que eu não sei porque o Japão recuou, o Japão deveria ter continuado, porque ali se o Japão continuasse com o mesmo ritmo, do jeito que estava, com certeza tinha vencido o Brasil, sem sombra de dúvidas, mesmo não sendo espetacular. Mas eu ainda falei, até mesmo nesses grupos aí que eu estou em outros que eu falo, que diferente do Japão, se a Noruega fizer 1-0, eles não vão recuar. Não vão recuar. Mesmo eles tendo só o Haaland, 1-3 ali, no máximo 5 tops ali, dos principais, mais conhecidos ali, no máximo isso, eles não iam recuar, né? Eu já vou falar do coletivo deles. E aí, o que aconteceu no jogo de ontem? A Noruega teve mais posse de bola? Teve. O Brasil depois teve ali também, 60% da Noruega contra 30% do Brasil. Embora que posse de bola por posse de bola não quer dizer nada. Embora que a Noruega, no momento que retomou a tosse de bola, né,
eles foram mais eficientes ali. Lembrando que as últimas eliminações do Brasil ocorreram tudo por conta do segundo tempo, né? Né? Mas aí é que tá. No jogo de ontem, que eu até vi, o Brasil sim criou oportunidade. Entra também no ditado quem não faz toma e tudo isso. Teve aqueles problemas todos. E aí teve o pênalti a favor do Brasil. Teve. Não entendi por que não foi o Vinícius Júnior. Poderia ter sido até o Matheus Cunha, né? Os atacantes. Não entendi. Não sou contra se tiver outro jogador ali que bata. Só que esses caras estão batendo sempre pênalti. Porque na seleção que eu via, quando não tinha os atacantes, tinha os outros principais, que podia contar. Se não tinha aqueles 3, tinha os outros 4 ali, tinha os outros 5. Era assim. Hoje já não é mais isso. E parece que os caras não querem mais treinar pênalti, né? E eu não falo só do Brasil, né? As outras seleções também, o que teve de gente ali que chutou de maneira ridícula, não tá contando no gibi, tá? E aí o Bruno Guimarães chuta daquela maneira mequetrefe, melequenta, em cima do goleiro da Noruega, que não tem nada a ver com isso. Pênalti desperdiçado. Depois daquilo o Brasil até tentou. E era um 0-0 que estava até truncado. E a gente sabia que ia ser um jogo truncado. Não só pela dificuldade que a Noruega ia fazer, mas também pelo futebol ridículo que o Brasil anda apresentando. Isso daí não é surpresa nenhuma. Mas aí é aquilo que eu falei no jogo contra o Marrocos. Pô, Ancelotti, se tá empatando, por que você já não muda e não se torne mais ousado? Começou o segundo tempo, ele não fez isso. Ele poderia muito bem, começo do segundo tempo, ter colocado o Endrick, ter colocado o Luiz Henrique, ter mantido o Martinelli, que por mais que ele estava jogando improvisado, para mim ele estava sendo um dos principais ali, melhores em campo, não tiraria ele. E aí, dali dos 12 ou 20 minutos, ou até mesmo no segundo tempo, se quisesse, colocaria o Neymar. Eu já vou falar em cada desses jogadores aí, principalmente do adulto Ney. E ele não fez isso. Ele só colocou o Endrick lá uns 12 ou 15 minutos depois, alguma coisa assim. O Neymar lá pelos 20, 22, quase na metade. O Neymar não jogou os 45 minutos. Por isso, né? E aí, tipo, o que é que aconteceu? A gente sabe muito bem que o Haaland estava ali, martelando ali. E sabe que o cara é perigoso. Sabe que o cara é muito perigoso. E é claro que num lance de escanteio, né? Simplesmente ele passou por 3 dos jogadores, Acho que era o Magalhães ali que tentou depois marcar, ele tentou marcar tarde. Mas ele passou por 3 ali. E detalhe, não é que ele correu, ele fez um zigue-zague, ele virou intangível, ele se teletransportou para... Não foi nada disso. Ele estava engatilhando, passou ali pelos três ali jogadores ali que estavam ali. E ninguém marcando ele. Os caras marcando a bola com o olho. E o que o cara fez? Lembrando que nesse gol dele não foi culpa do Alisson, que eu já vou chegar no Alisson ali. E aí, é claro, já tava aquele desespero, já tava aquele bumba meu boi, tudo isso. E nada do Luiz Henrique. Nada. Aí ele foi tocando aqui, tocando ali, e Bruno Guimarães, que até então tava normal, teve o lance do pênalti, depois do pênalti tava ruim e continuou ruim. Jogou a partida inteira, tá? Não saiu, tá? E aí é claro que ninguém foi lá travar o Haaland. Ele pegou uma bola, chutou. O jeito ridículo dos zagueiros brasileiros, que em vez de tentar travar a bola de frente, não faz aquele movimento ali, que a bola passa por baixo lá. Eu acho que foi do Danilo, né? E aí o Alisson deu uma de Rafael. Cuidado, Rafazetes. Levou um gol de bola rasteira. Bem chorado. E ainda tem gente que fala, mas o Alisson não teve culpa naquele... Pô, mas a bola foi rasteira, cara. Por mais que foi o Haaland que chutou, a bola foi rasteira. Será que o Fábio cataria aquele gol? Embora que isso não fosse o problema, porque tirando esse gol aí, tava do jeito que tava, a Noruega tava, mesmo deixando o Brasil ali com as tosses de bola, eles estavam tranquilos, né?
E eu já vou chegar na cena fatídica desse jogo também. Vamos por tópicos. E aí, claro, tudo ali, tentando e tudo. Aí teve o pênalti de novo a favor do Brasil. Teve o lance lá do Endrick, né? Que assim que ele entrou, em vez de... Antes de acontecer o gol do Haaland, em vez de ele chegar ali e chutar de primeira, né? Encher o pé. Podia chutar de bico, encher do pé, não. Ele quis tirar do goleiro, né? Errou sim. Mas também já vou chegar nele. E aí o que aconteceu? Fez o pênalti. O adulto Ney foi cobrar. Entrou na pilha lá da provocação do goleiro. O goleiro lá deixou, beleza e tudo. Tava todo mundo nervoso. Antes desse lance teve uma falta lá que os caras começaram a discutir, querendo brigar um com o outro, blá blá blá. O Neymar entrou na pilha, né? O goleiro até falou, eu te provoquei. Aí o Neymar respondeu, aí o goleiro, não, tá bom. Tá, beleza. Essa eu vou deixar você passar. Estamos ganhando mesmo. Que não adiantou de nada. E aí a partida acabou. O Brasil perdeu. A última vez que o Brasil foi eliminado para as oitavas foi na Copa de 90, né? Pela Argentina. Acho que a Argentina, o Maradona, né? Foi a última Copa dele, se eu não me engano, né? Aí eu tava muito pequeno, essa eu nem me lembro. Comecei a pegar de 94 e comecei a ter uma noção ali, mais ali da de 98 que eu acompanhei inteira ali, né? E aí acabou, tudo aquilo. Claro, o Everaldo não falou que pro Brasil ganhar precisa de confiança, menos mal, né? Aí todo mundo com aquela cara de besta. É o John Travolta em Pulp Fiction, né? E tudo que a gente avisava, a tragédia é iminente. Aí vamos para as situações do jogo, antes de eu falar do absurdo que eu ouvi, né? Vamos lá. Não culpo o Neymar, embora que, como eu falei, para mim o adulto Ney não era para estar nessa Copa aí. Foi por conta, né? A gente já sabe o que aconteceu, mas de longe o problema foi ele. E também assim, a gente até poderia ali criticar ele mais se ele tivesse jogado pelo menos os 45 minutos do segundo tempo inteiro. Não foi esse o caso. Então ele entrando ou não entrando ali não ia significar de nada, pelo jeito que estava o jogo. O Endrick errou naquele lance, não podia ter errado, ele deveria ter enchido o pé, como a gente fala para os jogadores, sendo pênalti não ter que encher o pé. Mas é menino, vai aprender com esses erros, então é aquela coisa, errou, já fica um aviso de alerta. Mas aí é que tá o Bruno Guimarães, que é mais experiente do que ele. Tu tá com a camisa da seleção, que tem história, tem tradição e tudo, só por isso, porque o futebol ultimamente brasileiro tá horrível. Cara, no pênalti, cara, tu tem que ir com sangue nos olhos, tu tem que encher o pé. Foi o que o Harry Kane fez aí na partida contra o México, nas outras cobranças de pênalti dele. Enche o pé, cara. Mesmo que fosse o Vinícius Júnior, qualquer um ali, que até o próprio enche o pé, cara. Não fica fazendo aquela firulinha, dancinha pra no final servir pra nada. Né? Luiz Henrique. Um amigo meu tava me falando, né, que o Luiz Henrique não, nas chances que teve foi muito abaixo, isso, aquilo. Tá, tudo bem, tá certo. Mas e o Paquetá? Paquetá que nos 2 últimos jogos que jogou foi horrível. Tanto é que um desses jogos, o gol que o Brasil tomou foi culpa dele. Lembrando que ele só saiu porque ele se machucou, ele e o Rapinha, né? Só por isso. E assim, se o cara que erra tem tanta chance, porque o Luiz Henrique, que não fez nada gritante, pode ter sido abaixo, mas não errou tanto assim, porque ele não merece uma chance? E ainda mais, o Ancelotti poderia ter colocado ali o Endrick, Luiz Henrique, o Martinelli, deixado eles ali mais à frente. Aí poderia colocar o adulto e falar, só vocês 4 que vão ficar ali na frente, ali, ó. Os 3 ali na frente, o Neymar ajuda no meio campo para chegar de frente. E ele não fez isso. Ele simplesmente foi covarde, não foi ousado, não foi corajoso, né? Contra o Japão ele fez por circunstância do jogo. Tá, mas por que nesse daí ele não fez?
Precisa estar perdendo para poder depois você enxergar alguma coisa? Lembrando que contra o Marrocos, ele podia ter feito isso e ele não fez isso. Lembrando que o Brasil quase perdeu para o Marrocos. Vale lembrar disso também, né? Ele não fez isso. Então por que o menino não teve chance? E aí a gente pode falar também dos jogadores que poderiam estar, que poderia ter feito uma cobrança de pênalti melhor do que o seu Guimarães, né, que não foram convocados. Como eu disse do Fábio, que poderia estar no gol, mas tá velho, tudo certo. A gente tem todas essas questões. Um amigo meu, Bruno, ele não vai no viés assim que, não, a convocação, por mais questionável que seja, não teve coisa de empresário. Então eu falei assim, Bruno, você sabe que tem. Lembrando que a gente parte da convocação, esse não é o único problema, mas tem. Eu não tenho números de fato para mostrar. Se fosse mostrar número por número, vamos rasgar papel. Mas a gente sabe que isso tem e isso existe. Meritocracia hoje na seleção não existe. Vale destacar que Romário, que estava merecendo, teve mérito, ajudou a trazer uma Copa do Mundo, estava merecendo disputar uma Copa do Mundo, foi cortado. Entre aspas, a gente fala por menos, mas não foi tanto por menos. Foi por ego de pessoas que não gostavam dele. E ele estava merecendo. Futebolisticamente, a gente sabe que tanto o adulto Ney, Paquetá e outros ali, que não sabia dominar uma bola direita, que nunca ouviu a palavra fundamento, não merecia estar ali. O cara não está jogando, além de nos principais, São Paulo, né, tipo do Rio, ou até mesmo num clube de vários, assim, com todo respeito a vários, tá jogando numa seleção histórica, representando uma Copa do Mundo para fazer umas melecas daquela. E com um salário ridículo que eles ganham. Aí também fica aquele questionamento. O jogador do Cabo Verde, que fez aquele golaço contra a Argentina, ele não tinha enchido o pé na cobrança de pênalti do Guimarães? No máximo ele pode até ser um jogador, não é craque, não é excepcional. Embora que o Guimarães também não é craque, mas é muito mais jogador que ele de técnica. Só que o cara ganha uma bala, o Guimarães. E duvido que o jogador do Cabo Verde ganha metade, vamos lá, no máximo aí uns 20% do salário do Guimarães, não é o caso. Aquele jogador que fez aquele golaço no amistoso Brasil e Panamá, será que ele não converteria aquele pênalti também? Mas ele não ganha os horrores que o seu Guimarães e os outros lá ganham para fazer aquela meleca que fez. E vocês estão de prova aqui. Eu não tenho medo de admitir que eu sou saudosista, sou mesmo. Não vejo problema nenhum em mudar de opinião, mas se for para eu mudar a minha opinião em qualquer situação, tenho que ter motivos plausíveis. Se não tiver, eu não mudo. Não adianta nada alguém falar para mim que aquele Impala é um Corvette e eu tenho que mudar de opinião por causa disso. Eu estou vendo que o Impala é um Impala, não é um Corvette, então não adianta nada, né? E não é o único jogador, né? E eu tava falando pra essa galera, mas aí a gente não pode falar do jogador do Panamá e do Cabo Verde que teve raça, teve vontade, teve entrega, por causa que os caras, além de não serem conhecidos, eles não ganham os horrores que esses fraldas lotadas ganham, né? Que pra mim, na partida ali, seu Vinícius Júnior, que é individualista, né? Muito fominha, né? Tipo, muito egoísta. Deixa eu ver. O Bruno Guimarães e o Ancelotti foram os fraldas cheias master da partida, né? Danilo, Marquinhos, que eu gosto muito do futebol dele, mas pela idade dele, meu xará não dá. Foi péssimo ali também, né? Magalhães ali, né? Os três ali eram os três ali que estavam no lance ali, que deixou o Haaland sozinho. O Alisson nem se fala, né? Mas era inevitável, né? Eu acho que o Alisson, né? Eu acho que o Rafael deve ter te dar uma dele lá no Alisson, aconteceu aqui. Mas enfim. E eu tava falando pra toda a galera, pra todos os grupos, sendo amigos meus de muito tempo, até nos grupos ali que eu já conheço. Falei, gente, a gente já viu esses filmes antes. A gente já viu esse filme antes. Esse filme que, aliás, o Brasil conseguiu trazer o Hexa, né? Mas o Hexa do vexame. A sexta eliminação.
E eu falei, a gente já vimos muito oba-oba, falta de foco, falta de seriedade. Além da baixa técnica do futebol brasileiro de muitos jogadores, né? Eu falei isso. E os caras estão falando que não, eu tô falando merda, eu tô falando besteira, eu sou saudosista, eu não sei de nada, dava risada da minha cara. Até quando via jogadores que mostravam mais disposição do que esses pés de rato, dava risada da minha cara. Até aí, ok, sem problema nenhum. E aí uma pessoa que eu gosto muito, que quando eu falei pra ele do oba-oba, ai, aquela festa que fizeram pro Ancelotti, o cara até ficou assim, ó. O que tá acontecendo? Aquela festa de drone, de isso, atores globais. Ai não, porque a gente é o único Hexa. Vamos trazer a Taça, o Hexa é nosso, porque o adulto Ney vai estar. Aquelas coisas assim. Aí chama além de ter os palhaços lá da CBF, aí chama também os palhaços também do governo, né? Com o Lula Curica lá, essas coisas todas, tudo assim. E essa pessoa chegou pra mim e falou: eu não vejo problema nenhum em fazer uma coisa dessa. Não vi nada demais fazer uma festa e tudo isso. Engraçado que com o Parreira, Felipão, Dunga, Tite, não teve essa purpurina toda, não teve essa viadagem toda. Tá. E fora também os oba-oba na concentração de passeio, de reservar uma sala do poker lá pro adulto Ney. Aí, aquela brincadeira de dancinha do Paquetá, aquela dança ali, tudo ali, né? Faltou colocar a música do W, né? Essas coisas todas, tudo isso. Os memes que fizeram de zoeira do Haaland. E o que o Haaland fez? O Haaland foi até bonzinho. Ele não zoou essa galera. Ele poderia zoar, ele até deu um sorriso sutil. Poderia ter chutado o pé na porta desses pé de rato. Não, simplesmente ele até respeitou. Ele foi até cordial, educado até demais. Foi aquele comediante cordial, dando risada pra eles, falando assim, ó, quem ri por último é melhor. Mas assim, com todo respeito a vocês, eu vou me ponderar. E aí ele extravasou um pouco depois com a torcida lá, com toda humildade e tudo. E eu tive que ouvir dessa pessoa que eu gosto, que só porque embora que eu apareci, mas eu não vi o jogo por causa que eu tinha que trabalhar, tinha mais o que fazer. Foi no horário que eu tava preparando as coisas para ir trabalhar, do Japão, que até falou, ai não, com o Japão você não apareceu, agora você aparece tudo, falando que eu fui antes, né? Até aí, ok? Não respeitar minha opinião como fez, até aí, isso também foi de menos. Bora que tu fica caraca. Mas aí chegar e falar que o meu ego que fez os caras da seleção perder e ser eliminado pela Noruega, fala que assim, eu passo pano sim por jogadores que ganham os milhões. Agora pro seu ego eu não passo pano. Foi o seu ego culpado de você ter sido anti-Brasil e ter sido eliminado pela Noruega. O seu ego que fez o Brasil ser eliminado. Quando eu ouvi esse absurdo, cara, eu fiquei tão indignado. Eu falei, não, peraí. É eu que faço oba-oba em festa de Ancelotti. Sou eu que faço dancinha. Sou eu que fico mostrando minha necessaire para levar para a Copa do Mundo. Sou eu que fico mostrando meu cabelo, minhas tatuagens, minhas chuteiras nas redes sociais. Sou eu que fico querendo sala de pôquer. Sou eu que fico com aquela risada toda com os milhões que eu ganho. É o meu ego que foi o problema de a seleção ter perdido. Aliás, a seleção só perde porque esse é o reflexo do futebol ridículo que o atual futebol brasileiro passa, que eu falo aqui direto do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo sofre com jogadores vagabundos que tem não só no São Paulo, até nessa própria seleção aí. E o problema foi o meu ego que fez a seleção ser eliminada. Nossa, quem dera eu ter o ego com o salário que o Bruno Guimarães tem para fazer aquela meleca que fez.
Nossa, meu ego estaria nas alturas agora. Não, melhor, ele estaria no espaço. Poderia até viajar para outra realidade alternativa. Quem dera, né? Eu tenho que ouvir um absurdo desse. E eu que direto falo que o futebol tá essa nhaca que tá. Por isso que eu falo que a minha seleção é o São Paulo Futebol Clube. Não que antes eu não tinha apreço pela seleção, eu tinha. Mas quando você vê esses pipoqueiros vagabundos, pé de rato e fralda-chefe fazerem o que fazem, não só pelo salário, mas não honrar a camisa que veste, eu tenho que ouvir que o problema é o meu ego. E ainda por cima, ver também ontem, em um podcast aí, não sei qual foi, também não quero nem citar, eu nem vi, eu só vi o título lá. Roberto Carlos e o Henry do lado, os dois rindo, e no título estava escrito, Roberto Carlos disse, e os caras ainda falam que eu tinha que marcar você naquele lance do gol que você fez em 2006. Claro que você tinha! Você estava perto do cara! Se eu tivesse ganhando, tivesse perto, eu faria isso, como eu falei aqui. Não fui eu que mudei errado no jogo de ontem da Noruega. Não fui eu que chutei daquela maneira melequenta que o Guimarães fez. Não fui eu que não quis dar chance pro Luiz Henrique e pros outros que merecia. Não fui eu que recuei o time contra a Noruega. Não fui eu que fiquei no oba-oba, não. E como meu ego foi culpado? Eu tinha que fazer esse desabafo porque é um absurdo ouvir isso, né? É um absurdo. Respeitar por não respeitar a opinião, normal. Só que com todas as pessoas assim que faz isso, eu não discuto mais. Qualquer assunto que seja. Pode falar até de culinária, eu não discuto. E eu vou continuar cobrando. Agora a pessoa que fala isso fica endeusando o jogador. Não cobra o próprio adulto Ney, o Gabigordo, que fica falhando no time dele. E ainda quer que o São Paulo seja rebaixado. Mas tudo bem, depois disso daí eu vejo depois. Mas lembrando, gente, essa é só a minha opinião. Eu tive que fazer esse desabafo porque eu vi essa situação absurda, né? Esse é o reflexo de gente assim que não quer ver as coisas que está acontecendo. E não é galera nova, não. Porque o mais iludido dos mais iludidos até estavam falando e viram que essa seleção tá jogando de maneira ridícula. Mas como o Jefinho Faria fala, né? Aquele humorista lá. Aliás, gosto muito dele, muito bacana. É história pra cego ver, né? Mas de todo jeito é isso, gente. Em breve eu volto aí com algumas lives e falando mais de São Paulo, né? Os anti-infartos já estão preparados e agora se preparar aí pelo bem do São Paulo para se manter aí na Série A e vamos ver depois das gestões aí. E o futebol brasileiro é isso. Não só o São Paulo, mas todos os times e até os pequenos também sofrem com isso. E por que a gente não tem craques hoje? Batedores de falta. Qual é o batedor oficial de falta da seleção? Ou do futebol brasileiro? Só do futebol brasileiro. Esquece o brasileiro que joga no Europa. A tragédia cada dia é iminente, né? Mas de todo jeito é isso, gente. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe sempre. Alonce sempre. E aqui não é vai São Paulo, é vamos São Paulo. Como o Barolo fala, eu não quero ter razão, quero ser campeão.